Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida. E o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros dias. Eu não vou resumir histórias com você, mas eu vou ler um pouquinho aqui, alguns trechos, alguns versículos da Bíblia com você. E a nossa mensagem de hoje é o verdadeiro Evangelho. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, eu vou ler dos versículos 6 ao 10. E para contextualizar um pouquinho para você, essa carta é escrevida por Paulo. Gálatas é uma carta de Paulo para a igreja de Gálatas, tá bom? Então vamos lá. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estiver procurando agradar a homens, não serei servo de Cristo. Amém? Eu vou deixar minha Bíblia aberta porque a gente ainda vai dar uma lida em alguns outros versículos aqui, no capítulo 6 de João. O que eu quero trazer para você nesse dia é o seguinte: nós estamos presenciando um tempo onde as pessoas estão pregando Jesus que não existe. As pessoas estão romantizando o evangelho, transformando a palavra original de Deus em palestras motivacionais, onde o propósito é encher o seu coração de vaidades e não da real presença de Deus. Isso é um perigo, porque estamos vivendo em meio a uma geração que não conhece a Deus de verdade. Ao invés de serem confrontadas, estão sendo confortadas por esse evangelho distorcido. Nós precisamos entender que Jesus não é uma massinha de modelar, que a gente coloca ele no formato que a gente quiser. Jesus disse para aquela mulher: eu sou uma fonte de águas vivas, e se você beber desta água, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, você se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu preciso que você entenda isso. O máximo que você consegue fazer com a água é preparar um recipiente para ela. E não existe no mundo um recipiente mais perfeito do que você. Ei, o seu corpo foi criado para se tornar a fonte de águas vivas que vai sanar a sede de uma nação. E isso só vai acontecer quando em você não sobrar mais espaço para nada de fora. Eu vou ilustrar para que você possa entender melhor, e eu quero usar a sua imaginação neste momento. E às vezes, se você até estiver perto de um copo d'água, olhe para ele e imagine essa cena. Um copo com água faltando um dedo para completar. Imagine aí. Um copo com água faltando um dedo para completar. Esse copo é você. A água que está dentro dele é a presença de Deus. Esse espaço que falta para completar até a borda, você pode completar ele com qualquer coisa. Mas a partir do momento que você encher esse copo com essa água até a borda, não vai sobrar mais espaço dentro desse copo além da presença de Deus, além da presença de Deus que está ali dentro de você. Mas presta atenção aqui, vai chegar um momento em que você vai estar tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio, que você vai começar a transbordar. E é aqui onde Jesus quer que você esteja. Aleluia! Porque através de você, pessoas serão curadas, casamentos serão restaurados, pessoas emocionalmente destruídas serão saradas, e pessoas vazias serão cheias da presença de Deus através da sua vida. Sabendo disso, nós precisamos parar de buscar o evangelho gourmet, que prega apenas riqueza, que prega somente as bonanças e os milagres de Jesus,
e começar a buscar o verdadeiro evangelho, aquele que nos confronta, não para nos expor, não para nos humilhar, mas para fazer-nos enxergar a verdade sobre nós e principalmente sobre quem Ele é. Mas para dar uma base nisso que eu estou te falando, deixa eu ler com você o João capítulo 6, versículo 60 e depois o 65 a seguir. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Aqui os discípulos estão conversando entre si e conversando com Jesus, porque Jesus acabou de fazer uma pregação muito pesada sobre o pão da vida. Depois você lê João capítulo 6, porque, cara, é uma história, é uma ministração, é uma mensagem que Jesus nos entrega, que é o que estamos vivendo hoje. Versículo 65 de João capítulo 6. E é por isso que ele lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Deus nos escolheu. E por mais clichê que pareça essa frase, você precisa entender que dentro de nós existe um espaço que só é preenchido por Ele. E enquanto estivermos buscando o Evangelho segundo as nossas vontades, o nosso estilo de vida, nós não vamos conseguir enxergar o porquê que Ele nos escolheu. Que essa mensagem possa nos fazer entender que não é sobre nós e como nós vamos viver nessa terra, e sim sobre Ele e como Ele pode nos usar sobre essa nação. Deus quer levantar nessa nação homens e mulheres que buscam verdadeiramente a presença de Deus, que estão dispostos a entregar tudo o que tens para ministrar, para pregar, para testemunhar do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Jesus. E é isso que precisamos buscar. Hoje temos tanta facilidade em saber da palavra de Deus, porque temos acesso às redes sociais, acesso à internet. E às vezes a gente vai buscar só aquilo que nós queremos ouvir. Mas o que nós de fato precisamos é buscar aquilo que precisamos ouvir. Aquilo que realmente vai fazer com que a gente acorde e entenda qual é de fato o nosso papel neste lugar. Estamos vivendo um momento de decisão em nosso país e é necessário que nós nos posicionemos não através de homens, não através de partidos, mas sim através daquilo que Deus, o nosso verdadeiro Deus, o nosso verdadeiro Evangelho nos ensina. E nós precisamos ter o discernimento e entender que não podemos abandonar o verdadeiro Evangelho, aquele que já nos foi pregado, aquele que já foi nos ministrado, para abraçar um Evangelho que só fala aquilo que nós queremos ouvir. Um Evangelho que se adapta ao estilo de vida de cada um. Nós precisamos de fato de um Evangelho que vem nos confrontar e que venha revelar o que nós precisamos mudar em nossa vida, e não de um Evangelho que vai passar a mão nos nossos pecados. Eu preciso que você entenda isso nesse dia. Deus está ansioso para nos usar nessa nação, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar debaixo da dependência dEle, da presença de Deus. Pai, eu quero orar com essas pessoas nesse dia. Pai, estamos aqui porque queremos ser instrumentos em Tuas mãos e peço que em nome de Jesus o Senhor possa nos usar nessa nação. Mas que possamos entender que não é sobre o que nós queremos ouvir, e sim sobre aquilo que nós precisamos ouvir. E que nós precisamos, Deus, defender o verdadeiro Evangelho, aquilo que foi nos pregado desde os nossos antepassados. Que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor nos entregou, e por mais dura que seja a palavra, que nós precisamos entregar, que nós precisamos ministrar e que nós precisamos também receber. Oh Senhor, estamos aqui porque queremos, Pai, criar um relacionamento contigo.
e que só possa fazer em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço por mais essa oportunidade, Pai. Tenha um ótimo dia.